Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, brotou e secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, essa brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então lhe perguntavam o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra de Deus do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre as pedras são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que evangelho mais lindo, o evangelho desse sábado. O Senhor vai falar para nós que aqueles que dão frutos são aqueles que perseveram, que caminham na perseverança, que têm uma caminhada de fé, que procuram a Deus não para usar a Deus a seu favor, para solucionar um problema, mas querem se salvar. Meus irmãos, esse evangelho vai falar de 3 objeções que nos atrapalham a ouvir a palavra de Deus, que ela penetre no nosso coração, que ela penetre no nosso entendimento e que dê fruto de salvação. Essas objeções são as seguintes: a pedra que foi lançada à beira do caminho. Vai falar da falta de fé. São as pessoas que não têm profundidade na fé, que não alimentam a sua fé, que não estudam. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a fé vem pelos ouvidos, a fé vem pela pregação, e nós temos que aprofundar na nossa fé, estudar o catecismo, estudar o código canônico, as encíclicas dos papas, aprofundar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, foi toda organizada pelo magistério da Igreja Católica, por isso que nós temos que estar em comunhão com a nossa fé e aprofundar no ensinamento, aprofundar no estudo, para que a gente possa assim ter uma fé robusta, embasada, uma fé fortificada. A segunda vai falar da falta de perseverança. São aqueles que foram sufocados pelos espinhos, que não perseveraram. O Senhor vai falar com muita clareza para nós. São aqueles que deixaram levar pelo medo. Nós temos que pôr os olhos sempre no Senhor Jesus. Quando nós vamos à igreja, o nosso objetivo de ir à celebração, de aprofundar, da oração, é o Senhor Jesus. Não é a perseguição, não é o que pensam de nós, o que falam de nós, mas o nosso objetivo é estar com os olhos fixos no Senhor. E preocupação e medo tira a nossa fé. Problemas sempre virão. O rei Davi, quando aceitou ser ungido por Samuel, aceitou ser ungido como rei de Israel, a vida dele foi pura perseguição, pura dificuldade, puro combate espiritual. E o que fará que nós perseveremos na caminhada, na palavra de Deus, é vencer essa falta de fé, é medo. Nós podemos estar com medo, mas não podemos deixar de caminhar. Mesmo com medo, nós temos que caminhar. Isso é deixar que a palavra possa vencer esses espinhos que estão ao nosso redor. E agora, a questão da preocupação com as coisas deste mundo, com as ilusões deste mundo.
A palavra de Deus vai falar isso, ilusões. Quais que são as maiores ilusões que tem no coração do homem? Riqueza, poder e prazer. São consequências, são prazeres, são ilusões porque passam. Todas essas três ilusões passam. O Senhor em momento nenhum condena a prosperidade, muito pelo contrário. Mas eu não posso deixar que o dinheiro mande em mim. O lugar do dinheiro é no meu bolso, não é no meu coração. Quando o irmão precisa, quando a comunidade precisa, eu preciso pôr à disposição para ajudar. E o fato de eu acumular riqueza, eu não preciso passar por cima de ninguém. E a riqueza passa. Várias famílias são destruídas por causa de brigas de herança. Vários casamentos são destruídos por causa disso também. Então nós temos que tomar cuidado com essa ilusão da riqueza. O poder não vem do Senhor. Ou seja, nós estamos nesse mundo para servir, não para ser servido. E o poder, muitas das vezes, é uma tentação maior que a riqueza na nossa vida. Nós corremos o risco de deixar de ceder a essa vaidade do poder. Vista hoje o nosso cenário político, várias pessoas que lutam só pelo fato de ter poder, de falar eu mando, eu desmando. Isso também não vem do Senhor. E o prazer, meu irmão, o prazer passa e o prazer nos leva num buraco. O prazer que eu falo é o prazer da luxúria, da prostituição, do adultério, da bebedeira, do uso das drogas, de uma forma de se autossatisfazer de forma egoísta e destrutiva. Isso também nos atrapalha da palavra de Deus. E muitos irmãos de caminhada que começaram uma caminhada se deixam, se rendem ao vício dessas três ilusões, riqueza, poder e prazer. Mas o Senhor quer que eu e você e esses irmãos também perseverem na caminhada. A palavra de Deus é muito clara no final. Aqueles que perseveram, e agora um ponto positivo, a virtude, aqueles que têm um coração generoso, que partilham, que amam, que vivem a sua vida para o próximo, esses darão fruto de 100 por 1. Meu irmão, que Deus abençoe você e que a palavra dele produza muitos frutos no seu coração. Um grande abraço.